Nosso trabalho ele tem como título Degradação de diferentes tipos de plástico sob efeito da radiação UV na ótica da espectroscopia Raman. Tem como título, como autores, Márcia Guelma Santos Belfort, Gerson Lima, Getúlio, professores Marcos Tadeu e professora Adriana Barrinha Moretti. Todos fazem parte do programa de mestrado e doutorado da Universidade de Anhembi, Morumbi, São José dos Campos. A grande quantidade de lixo produzido, principalmente nos grandes centros urbanos, tem contribuído para o aumento de resíduos e problemas acarretado na situação ambiental do país. Dentre os problemas ambientais relacionados é o destino dos plásticos. Uma boa parte é causado pelas embalagens. Nesse estudo, iremos analisar a existência da diferença da fotodegradação da radiação UV em diferentes tipos de plástico, como na sacola de plástico rosa e nas embalagens de fotoprotetores, utilizando a espectroscopia Raman para analisar as diferentes tipos de intensidade de degradação. Então, o objetivo do trabalho é avaliar a existência da fotodegradação pela radiação UV. Foi adaptado uma câmera UV em sacolas de plástico rosa e embalagem de fotoprotetores utilizando a espectroscopia Raman. O ambiente está sendo atacado por vários tipos de inconformidades. Entre elas é o destino dos resíduos de plástico. E isso é um problema de toda a sociedade. Dentro desse contexto, a análise da fotodegradação desses polímeros de plástico pode ser uma excelente oportunidade para o destino final correto sem agredir o meio ambiente. Para a realização desse experimento, foram selecionados embalagem de plástica de protetor solar e de sacola plástica rosa, biodegradável. Após terem sido coletados, foram limpos os materiais, higienizados e cortados cerca de 0,5 centímetros de cada plástico e levados à exposição da câmera UV, sob radiação UVA e UVB. 4 lâmpadas de 26 watts e uma lâmpada de 15 watts, tendo a temperatura interna da câmara, como os senhores a visualizam aí nessa figura, foi estabelecida a 30 graus após 1 hora de operação em uma unidade relativa interna de aproximadamente 45%, e o tempo controlado de 1 hora de exposição a 10 centímetros das lâmpadas UV para induzir as mudanças fotoquímicas para a caracterização da espectroscopia Raman. Então, após todas essas etapas,
o objetivo era a caracterização pela espectroscopia Raman através dessas mudanças fotoquímicas. A coleta dos espectros foi realizada em um espectrômetro Raman, dispositivo modelo Dimension P1. O equipamento utiliza um laser diodo multiodo de 830 nanômetros em potência de saída de 350 miliwatt. O programa Thermoface 3.1 Free foi empregado para extrair os componentes principais, que foram o PC1, PC2 e o PC3. Nós encontramos os seguintes resultados. De acordo com como mostra a figura 1 e 2, elas apresentam os PCs obtidos antes e após a exposição UV. O antes ele ficou como o nosso controle. Os dados obtidos eles demonstram o seguinte perfil em relação aos PCs. A sacola de plástico, que é a figura abordado na figura 1, a sacola de plástico biodegradável, ela apresentou os seguintes PCs: PC1, 98,6%, PC2, 0,61% e PC3, 0,34%, como mostra a figura 1. E a figura 2, ela se comportou, os PCs, de acordo com as alterações, colocando o PC1 como 99,66%, PC2 0,20% e PC3 0,07%. Na sacola rosa, foram observadas alterações nas intensidades de PC2 e PC3, como mostra o gráfico, mostrando a intensidade com relação à sacola rosa, onde foi mais significante PC2 e PC3. Verificou-se ainda a intensidade PC2 no controle, que ela foi negativa, e após a exposição da UV, torna-se positiva, onde o gráfico houve uma alteração de acordo com essa exposição. O inverso ele foi observado em relação ao PC3, que apresentou intensidade positiva no grupo controle e tornou-se negativa após exposição de UV. Estas alterações ocorrem devido aos polímeros constituintes no material. Na análise comparativa da sacola rosa biodegradável e a embalagem de protetor solar, com relação aos dois gráficos que os senhores estão observando, o que se tem de alteração? Notou-se que a sacola de plástico, quando apresentou intensidade, foi alterada apenas para PC2, sendo que no grupo controle apresentou uma intensidade positiva após exposição UV. Para avaliar essa degradação, é interessante observar que há uma combinação de métodos que é interessante que esses materiais eles possam também ser colocado em avaliação em combinação com outros tipos de métodos, que venha avaliar a medida do grau de degradação, para que haja uma averiguação mais criteriosa nos mecanismos de degradação e desgastes destes tipos de materiais. A espectroscopia Raman, ela foi uma técnica bem interessante, porque ela vai observar as vibrações das moléculas com relação ao comportamento desses polímeros. E, no caso, ela demonstrou que os plásticos biodegradáveis submetidos ao UV a temperatura de 45, ele se mostrou um certo aceleramento na degradação,
e isso é mostrado aí quando se tem a intensidade do PC2. Outros métodos é interessante se submeter o, o plástico e avaliar de acordo com a sua espessura e às vezes até a cor, como a literatura ela menciona. Portanto, conclui-se que os dados obtidos demonstram que, a partir da espectroscopia Raman, é possível verificar alterações em diferentes polímeros expostos à radiação V. E ela pode ser empregada como uma ferramenta para monitorar essa degradação. Desse modo, novos estudos são necessários com o intuito de validar a técnica, uma vez que os espectros são coletados rapidamente e que não gera resíduos e não necessita de reagentes. Agradecemos a coordenação e aperfeiçoamento do ensino superior pessoal, a CAPES, pela bolsa de doutorado, e o apoio da parceria das Universidades Estadual do Tocantins e a Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão, Unisuma. Essas são as nossas referências. Agradecemos aí as instituições envolvidas, Unisuma, Unitins, a CAPES e a Universidade Anhembi Morumbi. Algum questionamento? Eu agradeço. Muito obrigada.